Na guerra pelo controle do tráfico de drogas na fronteira entre Brasil e Paraguai, quadrilhas brasileiras promovem o terror exatamente como os cartéis mexicanos na América do Norte. São assassinatos, venda de armas e até disputa por espaço dentro de cemitérios. Direto do Paraguai, a nossa equipe mostra agora como a corrupção e a impunidade permitiram a construção desse cenário. A reportagem é de Leandro Stoliar, Tony Chastinet e Rogério Gomes. Essas imagens, obtidas com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV, mostram a destruição de um túmulo na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O jazigo pertence à família de um poderoso traficante morto por uma facção rival em 2016. A ação faz parte do terrorismo instaurado pela guerra do tráfico na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. É que existe um processo de mexicanização do crime na região de faixa de fronteira. A disputa pelo lugar, o seu lugar ao sol, é resolvida geralmente com mortes mesmo. É resolvida na força. Uma região tomada pela violência e pela corrupção, que culminaram em uma crise nacional. O estopim para a crise no sistema carcerário do Paraguai foi a fuga de 75 presos aqui da penitenciária regional de Pedro Juan Caballero, a primeira cidade do lado paraguaio. Os detentos levaram uma semana para construir esse túnel, que liga a cela de número 13, do outro lado do muro, a esse terreno nos fundos da cadeia. O Ministério Público do Paraguai investiga como tantos prisioneiros conseguiram fugir, sair do buraco e correr por aqui, a menos de 10 metros de uma torre de vigilância, sem serem vistos por ninguém. O túnel foi aberto no andar térreo do pavilhão onde ficavam os presos brasileiros. Com 15 metros de extensão e quase 1 de altura, a passagem permitia que vários prisioneiros pudessem sair de uma única vez. Um dos fugitivos recapturados confirmou em Guarani, a língua nativa da região, que a maioria dos detentos não sabia do plano de fuga e apenas aproveitou a oportunidade. Ainda segundo o detento, os chefes da facção criminosa paulista deixaram a cadeia pela porta da frente. O diretor do presídio, o chefe de segurança e mais 30 agentes penitenciários foram presos por corrupção. Os investigadores do governo suspeitam que o grupo recebeu cerca de R$335 mil de suborno para liberar a fuga. Do lado de fora, a busca pelos 40 detentos brasileiros e 35 paraguaios fugitivos se intensificou. Temos gente do PCC nas cárceles, temos nas calles, temos instituições de seguridade, aunque no me lo creas, hay versiones fuertes de que hay guardias cárceles que fueron bautizados, y hay una versión de que hay policías que fueron bautizados por ellos. A corrupção existe, ela ultrapassa a fronteira, mas ela preocupa quando as próprias instituições que têm a obrigação de zelar, de guardar e dar condições de segurança, elas passam a simplesmente lavar as mãos e deixar que aconteça o que aconteceu. O governo paraguaio deu ordem para uma intervenção na cadeia. O Ministério Público do Paraguai esteve na casa do ex-diretor da penitenciária. O ambiente luxuoso chamou a atenção. Em outra operação, armas e drogas foram apreendidas dentro de uma casa simples, mas nada de mais fugitivos. Por enquanto, dos 75 detentos, apenas 10 foram recapturados. A fuga dos presos em Pedro Juan Caballero mobilizou as polícias do Brasil e do Paraguai. O receio de que traficantes perigosos atravessassem a fronteira deixou moradores de Ponta Porã, no lado brasileiro, apreensivos. Tem muito deles por aí, você não sabe se estão por aqui ou se já foram embora. A gente tem que ficar com janelas fechadas, tem que deixar as portas mais trancadas e tudo mais. E com certeza dá um medo sim. Até 2016, o comércio ilegal de drogas e armas na região era dominado pelo brasileiro Jorge Rafat Tumani, conhecido como o Rei da Fronteira. Ele era uma espécie de capo, vamos assim dizer, né? Um chefe local que ele controlava ali. Tanto que ele morreu por isso, porque queriam acabar com o chefe. Em junho de 2016, o traficante foi assassinado no meio da rua, em Pedro Juan Caballero. Durante uma emboscada, ele foi atingido por 16 tiros e outras 8 pessoas ficaram feridas. Cuando
desapareció, empezó la guerra por liderazgo, ¿eh? Y eso todavía no terminó. Uma grande disputa pelo poder. Em 3 anos, foram registradas mais de 100 execuções. Na época, Jarvis Ximenes Pavão, o traficante brasileiro acusado de planejar a morte de Rafat, cumpria pena no Paraguai. Ele é apontado como representante da facção criminosa paulista que domina o crime organizado dentro e fora dos presídios. O braço direito dele é Elton Leonel Rumich da Silva, conhecido como Galã. Mas a disputa pelo controle do tráfico na fronteira vai além. Este vídeo exclusivo mostra a ação de criminosos quebrando o túmulo de Jorge Rafat. Não satisfeitos, os bandidos resolvem atear fogo na estrutura e em tudo que havia dentro. Nossa equipe entrou no cemitério de Ponta Porã, onde fica o túmulo saqueado. De acordo com o inquérito policial, depois do ataque, a parte externa do jazigo foi reformada pela família do traficante. Essas imagens são do túmulo queimado. Lá a perícia encontrou galões de álcool usados no incêndio. No Paraguai, Galã é acusado de comandar a ação. Ele teria mandado a equipe queimar o túmulo de Rafat como uma demonstração de poder. Extraditados, hoje Pavão e Galã cumprem pena no Brasil. A violência na fronteira entre Brasil e Paraguai chegou a um nível tão alto que até os procuradores do Ministério Público Federal decidiram deixar a região por falta de segurança para trabalhar. A sede do MPF ficava nesse endereço, mas no início do mês ela foi fechada e transferida para a cidade de Dourados, a 120 quilômetros de Ponta Porã. O medo tem uma explicação: a morte de homens da lei. O policial civil de Ponta Porã, Wesley Vasconcelos, foi morto com 30 tiros. O Wesley Baiano era um policial íntegro, fazia o seu trabalho com dedicação. E eu acho que esse trabalho com dedicação e na busca de resultados foi o que efetivamente fez com que acontecesse o seu assassinato. O jornalista Lourenço Veras, que trabalha há 15 anos na região, também já foi ameaçado diversas vezes. É um pedido que eles fazem, né? Foi via mensagem de texto, né? No aparelho celular, dizendo que estava a caminho já de ir embora, que alguém ia sofrer um atentado, né? Essas coisas assim, e que era para fechar a boca, né? Recapturar os fugitivos da cadeia ligados à facção, que agora domina o tráfico na fronteira, virou questão de honra para as polícias do Brasil e do Paraguai. Depois de 2 horas de trajeto de carro, pela estrada de terra batida, a gente chegou nessa propriedade rural no interior de Pedro Juan Cabadeiro, muito distante da fronteira com o Brasil. Aqui a polícia paraguaia encontrou 2 homens que fugiram da penitenciária regional essa semana. Eles contaram à polícia que usaram o túnel construído pelos prisioneiros para conseguir fugir. O depoimento deles agora vai ajudar os policiais a encontrar os outros fugitivos. Estamos comprometidos com a investigação. Tem o lado do dever e da obrigação. Quem vai pro lado errado vai pagar o preço, mais dia menos dia. Porque lá é assim, acaba, é cadeia ou é caixão.